Oremos. Oremos. Nosso maravilhoso Pai, que habita nos altos do céu, Pai, mais uma vez eis-nos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Estamos aqui, Pai, para aprender mais uma vez do que o Senhor deseja e tem para nossas vidas, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, pecado contra nossos próximos, principalmente pecado contra Ti, Pai. Pai, nesta manhã, e nós clamamos pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Pai, por favor, Pai, que toque o coração de todos os irmãos que deviam estar aqui e que tenham o desejo de aprender mais de Ti, Pai, para que eles possam entrar e participarem do pão celestial, Pai. Antes mesmo de nós ir à Tua casa, também quero pedir que os Teus anjos possam levar todos os irmãos, todos os membros e todos aqueles, Pai, que foram convidados e desejam te conhecer até a tua casa, Pai, e que o teu Santo Espírito possa acampar ao redor de todos nós. Pai, seca o humano coragem, abençoa ele, capacita ele mais e mais, e tudo que ele venha falar, Pai, não saia dele, mas que venha de ti, Pai. Nós oramos e agradecemos e clamamos o poder do Espírito Santo nessa hora. Pai, se houver algum espírito mau que tenta perturbar ou interromper a tua mensagem que vamos aprender nesta manhã, Pai. Que os teus anjos possam impedir, em nome doce e amado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, 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 amém. Vamos aguardar aqui a entrada do professor Coragem. Feliz sábado, Estela. Ah, foi sim. Começamos agora, esperamos um pouco. Podemos avançar, professor Coragem. Então, antes de orar, por favor, coloca o notebook aqui que eu preciso projetar, por favor. Obrigado. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pelas bênçãos, pela oportunidade de estarmos juntos, estudar um pouco mais da tua palavra. Hoje nós temos como plano de fundo a profecia de Daniel, capítulo 8. É um conteúdo extenso, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor nos dará a bênção de compreender um pouco melhor esse conteúdo também. Nos abençoe, nos guarde, abençoe a todos que têm participado aqui conosco, ajude para que eles confiem na Bíblia e busquem a Tua palavra para compreender cada vez melhor deste maravilhoso livro que é o livro de Daniel e também o livro do Apocalipse, como todos os outros. Nos conduza, Espírito Santo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Helena deve chegar a qualquer momento, né? Amém, amém. Dizendo, eu Vamos não vejo orar. Helena. Deve estar a entrar. Vou ligar para ela, né? Tá. Bom, João, os outros que estão aqui, vamos lá? Hoje nós temos, minha Bíblia já está aberta, hoje eu vou usar a Bíblia digital. Nós temos o Daniel capítulo 8. Aí você vai anotar aí em cima da sua Bíblia que esse capítulo, essa visão acontece no ano 551. Né? Então, no ano 551, Deus dá essa visão para Daniel. Bom, o que nós temos estudado até agora, no livro de Daniel, nós temos visto, graças a Deus, a importância desse livro e algumas coisas que estão claras para todos nós. Primeiro, Daniel não fala de pessoas. A Bíblia não fala de pessoas, no sentido de que quando a Bíblia está apontando, por exemplo, para mesmo quando fala, como Daniel falou, né, você é o cabeça de ouro, Daniel não está falando que Nabucodonosor não é o rei, não é o período.
não governou durante toda a extensão. Então, isso precisa aos nossos olhos, porque assim nós teremos condições de caminhar pelo restante do próprio livro de Daniel e também da Bíblia. Outra coisa que nós descobrimos, quando a Bíblia aponta os sinais para você identificar esses reinos, esses sistemas, etc., que surge, ela é muito detalhista. Ó, a semana passada nós vimos que o chifre pequeno, que é o que chamou a atenção de Daniel, também no capítulo 7, porque aqui nós temos um contraste. Daniel ficou encantado pela cena que ele viu no céu, que era o Filho do Homem se encontrando com o Ancião de Dias, e a abertura do livro e o início do julgamento. Isso deixou Daniel muito feliz. Agora, preocupado, Daniel fica com aquilo que ele vê do chifre pequeno, que surge do quarto animal, Roma, depois que 10 chifres estão estabelecidos, e aí nós vimos que os 10 chifres são as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma e dividiram Roma em 10 pedaços. Depois, 3 foram extintas porque eram arianas também, e a extinção, o afastamento se deu em anos diversos, e o último, ali Justiniano chegou e consegue afastar da Itália os ostrogodos, que eram arianos, e eu expliquei o que significa ser ariano. Os arianos eram uma espécie de uma crença que existia dentro do cristianismo daquela época, em que um grupo de pessoas, né, eram chamadas de ariano. Essas pessoas não acreditavam que Jesus era Deus, nem que existe o Espírito, né? Ou seja, para eles não existe não existe essa possibilidade de divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só existe o Pai, Cristo foi homem, né? E o Espírito uma força. Hoje vocês encontram por aí alguns grupos de pessoas vinculadas ao cristianismo que pensam assim também. A nossa cosmovisão é completamente diferente. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Muito bem. Então, esses arianos eram resistentes àquilo que, na época, era propagado pela igreja. Então, para que a igreja tivesse poder e fizesse a união do político com religioso, era necessário afastar esse povo. Justiniano fez um decreto no ano 533, dando poder absoluto ao sistema que estava em desenvolvimento, o chifre pequeno, mas durante o período do ano 533 até 538, isso não foi possível entrar em vigor, digamos assim, seu poder, porque os ostrogodos ainda estavam por ali. Eles saíram e esse chifre pequeno entra em ação, inicia o período que nós chamamos de supremacia, e isso se deu até o ano de 1798. Nesse intervalo, tudo aquilo que a Bíblia disse a respeito do chifre pequeno, ele produziu. Mudou a lei de Deus, perseguiu os santos de Deus, jogou ou tirou o contínuo, que nós vamos começar a falar sobre isso hoje, que está no capítulo 8. O capítulo 8 já traz uma ênfase maior a respeito disso. Muito bem. Lena chegou. Seja bem-vinda, Lena. Então, no nosso estudo, nós precisamos entender isso. Deus, ele não está fazendo acepção de pessoas. Então, não pense eu, não pense você, nós não temos esse direito de pensar que o fato de Deus apontar, por exemplo, para os gregos como um povo que ia deixar de existir, naquele momento ali em que nós estamos falando, não significa, desculpa, não é um povo, o reino não significa que o povo seria desprezado. Uma coisa é o sistema, outra coisa são as pessoas. As pessoas são a menina dos olhos de Deus. Agora o sistema se corrompeu, se levantou contra Deus. Tá bom? Daniel capítulo 8, já avisei para vocês, em cima da Bíblia de vocês, vocês vão colocar aí. O ano é o ano 551 e diz assim: no terceiro ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que eu vi antes. Então, Daniel está dizendo: olha, no terceiro ano do reinado de Belsazar, então, a visão dos animais ele teve no ano 553. E a visão que nós vamos estudar agora
ele tem no ano 551. Então, Daniel esperou ali cerca de 2 anos, 3 anos aproximadamente, para que Deus tirasse a dúvida dele. Dúvida é, olha no capítulo 7 como é que termina aí o versículo 28. Daniel diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Mudou-se em mim o semblante, mas guardei o assunto no coração. Então, Daniel, ele, apesar de todas as explicações que ele recebeu no capítulo 7, que nós estudamos aqui, ele continuou aí com essa dúvida, né, com essa preocupação, querendo saber um pouco mais. E como é que Deus responde a Daniel? No capítulo 8, no versículo 2 diz: na minha visão, né, e ele estava na visão dele, e agora ele aparece, ele se vê na cidadela, na cidade de Susã, que fica ali perto da província de Elão. Ele estava junto ao rio Ulai. Isso aqui tem um significado interessante, porque na primeira visão, que foi no capítulo 7, ele estava, vocês viram, no Mar Grande e os animais saem do mar. Agora ele vai para um rio que fica um pouco à esquerda, um pouco ao norte. Depois eu vou explicar por quê. Tem coisa que eu só vou explicar no final, senão vai, como diz a minha esposa, vai ficar muitas informações para vocês, né? Bom, e aí ele viu dois animais. Só que agora Daniel vai ver dois animais que são animais e ele conhece e que são animais e faz parte de um processo que nós estudamos aqui, Estela, quando nós paramos para estudar o dia da expiação, que está em Levítico 16. Quais são os dois animais? Versículo 3. Levantei os meus olhos e eis que um carneiro estava diante do rio. E esse carneiro tinha dois chifres. E os dois chifres eram altos, mas o mais alto subiu por último. Eita, eu já vi isso em Daniel 7. Lembra? Um urso que tinha costela na boca e que um lado do urso era maior do que o outro, mas o que subiu mais subiu por último. Então, vocês vão ver que essa referência aqui está diretamente ligada, ou essa indicação, ou essa qualidade, ou essa identificação está diretamente relacionada a Daniel 7. Como tudo aqui, hein? Depois ele diz, bom, ele viu o carneiro. No versículo 4 ele diz, olha, o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Ah, coragem. Então, lá no capítulo 7 ele tinha três costelas na boca. E aqui no capítulo 8 chama de amarradas, isso mesmo, porque lá as costelas identificavam as conquistas. As marradas significa onde ele está mandando. Então, as costelas estão diretamente relacionadas às marradas. Por quê? Porque aqui identifica ó, ocidente, norte e sul. E nenhum dos animais podia resistir, nem havia quem pudesse livrar da mão do carneiro. Então, o carneiro está mandando, hein? O carneiro agora ele está no poder. Esse carneiro tem dois chifres, e o chifre que cresceu mais foi o que cresceu por último. Então, nesse momento, Daniel está falando dos medos e dos persas. Os medos, Daniel não, a visão que ele está tendo, né? Ele mesmo vai dizer isso para a gente, calma aí. Nessa visão, aí aqui não aparece costela na boca, aparece marradas, ok? E tem outro detalhe interessante. O detalhe interessante é o seguinte: o carneiro, ele é um carneiro que ele está, como eu já comentei, ele está podendo, né? Está governando aquela região. Bom, aí Daniel fala assim, olha, Estela, olha, Lena, olha, Emília, eu estava considerando, e eis que um bode, carneiro e bode, Lena, Estela, todos que estão aqui, quando a Bíblia traz carneiro e bode, na sua mente de quem estuda a Bíblia, você precisa acender uma luz indicando Levítico 16. Então, carneiro e bode eram os animais sacrificados nesse dia. Você pode encontrar, você pode ler, você pode pesquisar, você vai ver que quando tem sacrifício de carneiros e bodes, está falando de purificação do santuário.
Então, mesmo que simbolicamente aparecem aqui esses animais, já quer criar na sua mente, porque criou na mente de Daniel um vínculo com a expiação, com a limpeza. Muito bem. E aí o que acontece? Daniel diz assim: e o bode, versículo 8, se engrandeceu de tal maneira que, desculpa, versículo 7, vi chegar perto do carneiro, ele falava, né? Versículo 5, e era isso que eu estava lendo. Eis que eu considerando esse que um bode vinha do ocidente. Então, um bode vem do ocidente. Sobre a face da terra, ele não toca o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, aqui, o capítulo 5 destaca o poderio da primeira, do período em que o chifre, ou em que o bode, estava sendo conduzido por um rei que representava uma dinastia, que representava um grande período desse poder. E diz que ele tinha esse chifre notável entre os olhos, e no versículo 6 diz que ele dirigiu ao carneiro. Então agora nós vamos ter um encontro do carneiro, escute, hein? Do carneiro com o bode. Quem será que vai vencer essa batalha? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem será que vai ficar em pé depois desse episódio? Vamos ver? Diz, versículo 7. E vi chegar perto do carneiro. Então agora o bode se aproxima do carneiro, fere o carneiro e tira os seus dois chifres. Então observe o que está acontecendo aqui agora. O bode, ele se mostrou muito mais forte que o carneiro e ele destrói os dois chifres, quebrou os dois chifres. Então nós temos agora um bode que chegou ao poder. Esse bode, ele tem um chifre notável entre os olhos, que é a fase de expansão territorial, de conquista. Claro que a pessoa pode dizer, esse chifre pequeno não pode ser considerado ali o período de Alexandre o Grande? Pode. E aí no versículo 8 diz, o bode não tinha ninguém que poderia livrar, né? No versículo 7. O bode foi conquistando aquela região. E a Bíblia descreve que o bode se engrandeceu de sobremaneira, e estando na sua força, aquele grande chifre quebrou, e outros 4 chifres saem daquele chifre e vai para os 4 ventos do céu. Presta atenção, gente. Aqui tem um detalhe que diferencia muito, porque a Bíblia descreve que um chifre foi quebrado. Então, no capítulo 7, 3 caíram para um levantar, lembra? Agora, no capítulo 8, 2 caem, um cai e 4 sobem no lugar. Interessante esses detalhes dela da Bíblia. Quem era o chifre aqui que aparece em Daniel 8:8? Eu já disse. É uma lembrança das 4 cabeças. Estou esclarecendo para vocês que a gente tem que fazer essa comparação de Daniel 7. Então, se em Daniel 7, aquela cabeça conquistadora representa o período de Alexandre o Grande, aqui em Daniel 8, o fato desse chifre ter sido quebrado também representa o período de Daniel. No capítulo 7 ele fala de uma cabeça. No capítulo 8 ele trata como chifre, representa o período de Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande morre no auge da sua força, o seu reino é dividido em 4 partes, por 4 dinastias, representadas inicialmente pelos seus 4 generais. E isso foi espalhado, o reino dele foi espalhado de fato pelos 4 ventos do céu. Nós vimos isso na semana passada, como ficou a divisão. Nesse momento, surge algo interessante que diz assim: e de um deles. Quem faz a leitura rápida vai falar assim: de um dos ventos? Não. De um dos chifres? Não. Então, olha só: ou é dos ventos ou é dos chifres. A leitura aqui do versículo 9, quando fala de um deles,
está falando de um dos quatro ventos, hoje de um dos quatro pontos da terra. Ia surgir um outro chifre, um que nós chamamos de chifre muito pequeno. Aqui você precisa ler em paralelo com Daniel 7. Porque aqui diz que esse chifre pequeno ia crescer para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então, enquanto no capítulo 7 o livro de Daniel foca na fase do período em que Roma ela tem essa transição de imperadores para pontífices, vamos dizer assim. No capítulo 8 trata tanto do período de Roma pagã, no período em que ela avança de fato para o sul, oriente e a Terra Formosa, e nós vimos como foi que Roma conquistou aquele espaço geográfico, né, territorial, dentro desse espaço geográfico território. O versículo 10 trata de dizer que Roma também não fica só no ataque horizontal. Roma, em sua fase imperial, ele também há uma mudança e ele se engrandece contra o exército do céu, percebe? Então, há um ataque vertical. E ele diz que ele se engrandeceu até contra, no versículo 11, o príncipe do exército. E aqui nós sabemos que foi Roma pagã que matou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz, sendo representado por Pilatos. Pilatos era um representante de Roma. E por que que Pilatos levou Jesus à cruz? Vocês já leram com calma o Novo Testamento, ali os Evangelhos, que conta essa história? Porque o representante religioso pediu. Então, naquele momento, há uma união da igreja com o Estado. Então, Roma pagã leva Jesus à cruz a pedido da igreja. E quem era a igreja daqueles dias? Os judeus. Então, os judeus levaram Jesus à cruz. Se você ler, agora eu não vou fazer a leitura, mas eu posso postar no grupo. Se você ler o julgamento de Cristo, você vai ver que Anás e Caifás vão até Pilatos e Pilatos fala assim: por que vocês não resolveram entre vocês? E eles vão dizer: porque por nossa lei, nós não podemos levar uma pessoa ao, aos fatos, né, à morte. Aí Pilatos entendeu o recado que era dado para ele, ou seja, a igreja julgou, a igreja condenou, a igreja trata Jesus como um herege, mas a igreja não pode acender a fogueira, a igreja não pode, não tem autonomia para ela estabelecer a cruz. Então ela procurou o Estado, e o Estado deu o poder e ela executou. Vocês lembram quem é que estava ali na hora em que Jesus estava sendo crucificado? Então, estavam os representantes ali, né, os Anás e Caifás caminhando, e os soldados romanos, garantindo a execução. Então, o que acontece nos dias de Cristo, isso se propagou para depois dos dias de Cristo. Eu sei que vocês que são cristãos, não importa a denominação, né? Nós sabemos disso, nós estamos estudando Bíblia. Nós sabemos que se nós olharmos para muitas regiões do mundo hoje, nós vamos acompanhar que muitos cristãos têm sido mortos só por sua fé, só porque acreditam em Jesus, porque acreditam em Deus Pai, porque acreditam no Espírito Santo. História que se repete. Bom, no versículo 11, o ataque é contra o príncipe do céu. Depois é dito, ainda no versículo 11, que foi tirado o sacrifício contínuo. E o santuário foi lançado por terra. Muito bem, depois eu preciso falar com vocês sobre esse contínuo. O fato é, diz no versículo 12, isso aqui é importante, hein? Mas hoje não vai dar tempo. O versículo 12 diz que um exército foi dado, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, e aí houve uma transgressão, a verdade lançada por terra, e o que essa fase de chifre pequeno fez, que é descrita em Daniel capítulo 7, aqui expande no capítulo 8, prosperou. Então, esse período foi um período de prosperidade para ele.
mesmo sendo uma prosperidade que não garantia a verdade, porque a verdade foi lançada por terra. Mas houve um período de supremacia, como nós vimos na semana passada. Muito bem. E aí, nesse momento, naturalmente, Daniel ficou preocupado. E essa preocupação de Daniel com relação ao que Roma iria fazer no seu período ali de pagão e também no seu período em que essa mistura de igreja com Estado deixou Daniel perplexo. E aí ele diz que ele ouviu. Ó, essa aqui, ó, isso aqui é interessante. Depois ouvi. Vocês observaram o que aconteceu agora? Houve uma mudança sutil, Estela. Volta para o versículo 2. Por favor, isso precisa ser marcado na sua Bíblia. Hein? No versículo 2, Daniel diz assim: vi. No versículo 4, Daniel diz: vi. Percebe? No versículo 3, Daniel diz: vi. Então, até agora, Lena, a visão é uma visão em que ele vê cenas, ok? Vi, para que vocês não pensem que seja uma coisa da minha cabeça, você vai no versículo 7, ele diz: e viu. Ele está vendo. São cenas, Estela. São imagens que Daniel está vendo. Porém, agora há uma transição. Essa transição ocorrerá também no Apocalipse, viu, Lena? Quando nós estivermos estudando Emília, João, Melina. No versículo 3, ele não vê, ele ouve. Na sua Bíblia também está assim, Estela? Dá um legal aí se tiver. Depois, ouvi. Quando há uma transição, no grego, há uma palavra que diferencia. Daqui a pouco nós vamos ler isso aqui, tá? Então, até então, ó, ficou redundante, hein? Então, até esse exato momento, até o versículo 12, ele vê. No versículo 13, enquanto a mente dele está fixada, ele ouve também. Há uma visão ouvida. E o que que diz essa visão? Depois ouvi um santo que falava com o outro, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e a transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, o capítulo 13 é uma visão ouvida com uma pergunta que será respondida. Daniel, um anjo falava para o outro, falando: rapaz, Daniel está preocupado. Até quando isso vai durar? E a resposta do até quando, ouvido por Daniel, está no versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Percebe porque nós temos um cordeiro e um carneiro na visão? Porque vai tratar de expiação, de purificação. Uma pessoa que despreza o Velho Testamento, mas gosta do livro de Daniel, ele vai entender isso aqui, não vai, ele vai ler e não vai entender. Olha, Daniel está falando 2.300 tardes e manhãs, é uma visão ouvida, depois que é apresentado dois animais, e tudo isso acontece de forma muito rápida no momento que Daniel está ali. E no versículo 15, Daniel agora vai, né, participar. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou perante de mim um ser, né, em semelhança de homem. E ele disse que eu ouvi, de novo ele ouve, viu? E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, local onde ele estava na visão, né? E gritou e disse: Gabriel, vá lá e dá a entender a Daniel a visão. Então, olha só, um ser majestoso fala com Daniel e falou: Daniel, vá até Gabriel, até Daniel. Falou com Gabriel: Gabriel, vá até Daniel e ele precisa entender. E ele veio, na sequência do versículo 17, perto de onde ele estava. Quando ele veio, a Bíblia descreve que ele caiu com o rosto em terra. E aí é dito para ele: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Então, essa visão não era para os dias de Daniel, não era para Roma.
quando Roma estava na sua fase imperial, porque aquele não era o tempo do fim. O tempo do fim, a, a dica está em Daniel 7, é quando inicia a abertura do julgamento no céu, ou a partir do momento em que o chifre pequeno perde a sua supremacia. Então, a partir dali, inicia o tempo do fim. Então, essa visão diz para a gente, e não para a época de Daniel. Que coisa interessante. Bom, versículo 17, 18. Estando ele falando comigo, Daniel diz, né, na hora que Gabriel estava falando, ele caiu, ele tocou e fez Daniel ficar em pé. E aí ele fala assim, olha, Daniel, eu vou fazer você saber o que vai acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo do fim. Percebeu? Aquilo que chamou a atenção de Daniel, o que ele ouviu, não era algo que iria acontecer nos seus dias, era algo que iria acontecer no tempo do fim. E aí a explicação que eu estou dando para vocês até agora está na Bíblia. O carneiro que você viu com os dois chifres são os medos e os persas. Então, lá no capítulo 2, é dito para Nabucodonosor, tu que é o representante do Império Babilônico, é o cabeça de ouro. Aqui é dito para Daniel no capítulo 8, versículo 20. Esse carneiro que você está vendo são os medos e persas. Então, você vai ligar essa resposta a Daniel 7, com o urso com 3 costelas na boca, em que um lado cresceu, que o lado que cresceu por último, o lado que ficou mais alto. As mesmas características do urso você encontra no carneiro. Agora, o carneiro, desculpa, um bode. Um bode, um carneiro são os medos e persas. É a mesma característica do urso, capítulo 7. Já o bode peludo, ele trata no versículo 21, é o rei da Grécia. E o chifre que tem entre os seus olhos é o seu primeiro rei. Percebeu? Está tudo vinculado a Daniel 7. Aqui é chamado de bode. Por quê? Porque nós vamos falar de limpeza, de expiação. Lá é chamado de leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Aí o versículo 22 diz: o fato de ter sido quebrado significa que 4 reinos, para que ninguém pense que essa seja uma interpretação de coragem, hein? Não fala 4 reis, 4 pessoas, Cassandro, Licímaco, não, Ptolomeu e Seleuco, eles representam 4 dinastias. Os 4 generais que dividiu esse reino ali em 4 pedaços para os ventos dos céus e que deu origem a 4 dinastias. O fato de aparecer aqui o chifre notado entre os olhos, no capítulo 8, e ser tratado como o primeiro rei, mostra que esse primeiro rei, que foi Alexandre o Grande, ele era um expansionista, ele é um conquistador, isso chama a atenção, isso destaca na Bíblia. E aí o que acontece? Nós temos agora, do versículo 23 ao 27, descrevendo as características de Roma na sua fase tanto imperial quanto no seu período em que desenvolve para a união da igreja com o Estado em sua fase papal. Não fala de uma pessoa, fala de um sistema. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o que eu vou postar no grupo. Se eu não postar hoje, eu postarei na semana que vem, porque eu não vou conseguir concluir hoje. Aqui está o material que vocês vão receber. Coloque o celular na horizontal para facilitar o entendimento. Vamos recapitular algumas coisas e, em seguida, nós falaremos com mais detalhe. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Bom, vocês já têm conhecimento, né? Teve dúvidas, pergunte. O conteúdo é novo, né? Eu sei que a maioria de nós temos essa tendência, eu também. O conteúdo é novo, eu prefiro ouvir e, se tiver dúvida, depois perguntar. Então, aqui nós temos, pronto, apareceu agora. Nós temos aí o conteúdo de hoje. Eu vou destacar alguns pontos
material que nós produzimos, material nós produzimos, mas ele existe para isso mesmo, tá? Para compartilhar com as outras pessoas, porque todos precisamos conhecer essa verdade. Bom, então aqui nós temos ó, o capítulo, esse capítulo 8 que nós estamos estudando agora tem 27 versículos, do 1 ao 14 explica a visão. Toda visão chama-se razão. Qual a palavra grega aí? Razão. A parte que é ouvida chama-se maré. Isso, uma palavra hebraica. Então, você tem a razão e a maré. Razão, toda a visão. Maré, só aquela parte que foi ouvida. Toda a visão está do versículo 1 ao 14. Então, como é que se desenvolve essa visão? Do 1 ao 4 fala de dois animais. Aí você tem aqui os animais. Esses animais, eles aparecem, vocês vão ver, ó. Então, você tem um carneiro com dois chifres e um bode com chifre notável entre os olhos. Esses chifres são quebrados, eles representam os meros e peças, né? Então, como um carneiro também. Depois eu apresento para vocês Daniel 2, Daniel 4 e Daniel 2, 7 e 8 em paralelos. Aí vai ficar mais fácil entender. Aí aqui, isso, do 1 ao 8. Do 9 ao 12, que chama a atenção é o tal do chifre pequeno. Ok? E o 13 e 14 é a visão falada. Daniel vai ouvir o termo 2.300 tardes e manhãs. Ele não vê, ele ouve. Ok? Então, esse é Daniel 8. Agora eu vou baixar aqui e avançar um pouco mais. Aí vem a explicação. A explicação corresponde do versículo 15 ao 25, em que, do 15 ao 22, é explicado para Daniel que o carneiro representa os meros e persas e o bode representa a Grécia, ou o Império Grego. Do versículo 23 ao 25, a explicação é dada para Daniel sobre o chifre pequeno, sendo que dos versículos 22, 26 e 27 vai falar das 2.300 tardes e manhãs. Ok? Voltando aqui para a Bíblia, vamos ver, eu não li, né? O versículo 26. Diz assim, a visão da tarde de manhã que foi falada, olha que interessante, já é para chamar a atenção mesmo. Diz assim, a visão da tarde de manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque isso se refere a dias muito distantes. Cerrar, pare de escrever, porque isso se diz a dia muito distante. Aí Daniel responde para mim e para você. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me para tratar dos negócios do rei, espantei-me com uma visão e não havia quem entendesse a visão. Então, o que enfraqueceu Daniel? O fato dele, nessa visão, ele ter visto que o tempo dado inicialmente, que ele entendeu no capítulo 7 de 1.200 anos, 1.260 anos, agora aparece num outro formato, aparece como tarde e manhã. Porém, se você pegar tarde e manhã, você vai identificar que não está falando de sacrifícios. E é isso que eu vou me concentrar agora para explicar para vocês. Antes, eu só preciso mostrar isso aqui, antes da gente voltar para a Bíblia, né? Observe um detalhe interessante. Marradas ao ocidente, norte e sul. Quando você pegar esse material, você vai ver que Ciro conquista a Lídia no ano 547, Babilônia no ano 539, nós já estudamos sobre isso várias vezes, e o Egito no ano 525. Então tá aí. As três costelas e as três marradas significam
a mesma coisa, a conquista, no caso aqui dos persas, sobre ah, essas, essas cidades, vamos chamar assim, esses reinos que ali estavam, né? As cidades que eram grandes e para que ele dominasse aquela região ele precisava conquistar. Muito bem. Já contei também sobre Alexandre o Grande no capítulo anterior. Então, Alexandre, ele é o grande conquistador. Já falei também que esses chifres representam os generais e, na realidade, não é algo específico, representam as dinastias que iniciaram com esses homens. Então, inicialmente, ali nós temos Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, eu já citei o nome desses homens aqui, ok? Muito bem. Esse material, como eu disse, eu estou atualizando. Aí, agora eu preciso mostrar para vocês. E o chifre pequeno? E o chifre pequeno, nessa fase, ele cresce para a Terra Formosa, é a conquista de Roma. E Roma conquista a Palestina no ano 63 a.C. E Roma, também antes disso, conquista ao sul o Egito. E Roma conquista a Síria no ano 64. Então, observe e ele avança para o sul, Egito, né? Para o oriente, a Síria, e para a terra gloriosa, a Palestina, ou terra formosa, e aí está as datas. Então, é o chifre em sua fase de conquista, na sua fase de luta e avanço horizontal. Depois ele ataca o contínuo. Então, há uma mudança em Roma para isso, né? Bom, beleza. Então, agora nós precisamos identificar, ó, os quatro ventos, só para que vocês entendam, ó. Então, Cassandro, sua dinastia avançou para Macedônia e Grécia. Seleuco, sua dinastia avança para a Síria, para a Ásia, etc. Ptolomeu avança para o Egito, Licímaco para a Trácia. Então, está aqui a informação dos quatro ventos. E olha como ficou o mapa mundi naqueles dias, Estela. Ó, o Egito ficou na mão de Ptolomeu. Seleuco fica ali tomando conta de onde você entende hoje como Iraque, Irã, essa região toda está na mão dele. Aí você tem Cassandro lá em cima e Licímaco também depois, com o tempo, ó, essas duas dinastias aqui vão desaparecer e esses vão ficar aqui, ó, em guerra um com o outro, tá? Isso nós vamos ver mais à frente. Bom, aqui também eu tive o cuidado de deixar a explicação do termo, da diferença no versículo 26, que diz assim: a visão, ou seja, a maré da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, rasson, ou seja, a visão toda, porque essa visão toda é para dias muito distantes. E aí Daniel vai dar uma dica fortíssima para a gente. Ele diz: e espantei-me acerca da visão. Qual é a palavra que aparece aqui? Em visão, no original, não é a palavra de toda visão. Por que que nem toda visão espantou Daniel e Estela? Porque ele entendeu a parte dos animais, a parte ali da expansão daquele império que está atrelado, não, parte dele está atrelada ao capítulo 7, mas o que ele ouviu foi o que deixou ele preocupado. E nós vamos descobrir ao longo do tempo, e eu vou encerrar, deixa eu ver se eu vou olhar aqui se existe outra coisa. Não. Então, com o passar do tempo, nós vamos observar que Daniel tinha uma preocupação grande, que era com seu povo, e era justamente o fato em que ele estava esperando Deus manifestar sua misericórdia e levar o seu povo de volta para para Jerusalém, reconstrução do templo e assim por diante. Porém, Deus estava dando uma visão muito maior para ele. Essa visão alcança os nossos dias. A pergunta que não quer calar e que nós precisamos identificar na Bíblia, né? O que é 2.300 tardes e manhãs? Muita gente vai dizer por aí que 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 sacrifícios. Será que isso é verdade? Será que
2.300 tardes e manhãs fala de sacrifício? Bom, para a gente entender isso, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Gênesis, para a gente ler. Vou pedir a Estela para ler Gênesis. Estela, se está aí com Gênesis, se você puder, senão não tem problema. Estela vai ler para a gente o que está escrito no Gênesis capítulo 1, versículo 5. Se você puder, Estela, senão você dá um toque e eu mesmo leio. Gênesis 1, 5. Acho que Estela não pode, então vamos lá. Diz assim, ó, e aí eu convido vocês para ficar esperto com o que está escrito. Diz assim, Gênesis 1, 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Então, observe aqui. Na Bíblia, tarde e manhã é igual a um dia. Vamos avançar? No versículo 8 diz assim, ó. Então, presta atenção, hein? Na Bíblia, toda vez que na Bíblia aparecer tarde e manhã, é igual a um dia. No versículo 8 diz assim: E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o segundo dia. Então, quando a Bíblia traz esses termos juntos, tratando de um numeral, significa dia. Ah, não entendi não. Então, vamos recapitular de novo. Quando a Bíblia fala tarde e manhã e cita, como vocês estão vendo, um número, significa que é um dia de 24 horas. Por exemplo, Estela vai ler para a gente agora, no mesmo Gênesis, está vendo? Estela vai ler para a gente agora o que está escrito, Estela, no versículo 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, tarde e manhã, os termos estão juntos, e terceiro, numeral. Então, tarde e manhã é um dia, e houve, aqui na Bíblia diz, e houve, e foi assim, tarde e manhã. E vem o numeral, então isso está falando de dia, um dia literal, ou seja, um dia de 24 horas. Isso significa que eu não posso dizer que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 sacrifícios. Ah, irmão Coragem, mas você fala que tem um bode e um carneiro, é verdade. Aquilo se trata de santuário, vai falar de expiação. Por isso que Daniel ficou preocupado. Mas não quer dizer, ou não está dizendo, que naquele momento 2.300 tardes e manhã são dos 2.300 sacrifícios. Sabe por quê? Estela vai ler para a gente agora Êxodo 29, 39. E eu encerro hoje por aqui. Êxodo 29, 39. Êxodo 29, 39. Presta atenção, viu, gente? Que essa parte da profecia requer esse cuidado nos detalhes. Êxodo 29, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Então, Estela, tem como você deixar a Bíblia marcada e voltar a ler Gênesis 1, versículo 1, versículo 5? Você deixa aí Êxodo 29, 39 marcado e leia Gênesis 1, 5. Depois você volta e leia Êxodo 29, 39. Ok. Chamou Deus a luz dia, as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, presta atenção, nem os demais. Quando Deus está falando de dia, ele sempre vai usar tarde e manhã. Agora, Estela, Êxodo 29, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Não é sutil, mas é interessante. Quando a Bíblia fala de sacrifício contínuo, vai utilizar o termo manhã e tarde, e não tarde e manhã.
Então, se eu sou honesto com a Bíblia, eu não posso olhar para Daniel 8,14, volta lá agora. Essas três partes você deveria ter deixado marcado na sua Bíblia aí, hein? Daniel 8,14 diz assim, ó, eu vou ler, 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu não posso ler assim. Até 2.000 manhãs e tardes o santuário será purificado. Por que que eu não posso fazer isso? Porque aqui não está falando de sacrifícios, está falando de dias. Então, a leitura seria até 2.300 ou até 2.300 dias e o sacrifício ou e o santuário será purificado. Então, primeira coisa, 8,14 está falando de dias e não de sacrifícios. Outra pergunta, e hoje não vai dar tempo, na semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso. Por que que existe esse questionamento em Daniel 8,14? Porque algumas pessoas pensam que Daniel 8,14 falam de sacrifícios e houve um período que a cidade de Jerusalém ficou na mão de um rei grego chamado Antíoco e esse homem profanou o santuário naqueles dias. Mas, mesmo nos dias de Antíoco Epifânio, se você dividir 2.300 tardes e manhãs por sacrifício, vai dar uma quantidade que não foi a mesma em que aconteceu naqueles dias. Então, a profecia de Daniel 8,14 trata de dias não no passado, mas para frente. E o próprio Jesus vai dizer isso. Nós vamos ver mais à frente. Isso significa que quando Daniel 8,14 fala até 2.300 tardes e manhãs, ele está falando de 2.300 dias. Mas Daniel lembra do capítulo 7? No capítulo 7, não era 2.300 dias, Estela, era 1.260 dias. Isso significa que Daniel falou, peraí, para tudo, são dos 1.260 dias ou são 2.300 dias? Melhorando para que vocês entendam o tamanho da preocupação de Daniel. São 1.260 anos, Senhor, ou são 2.300 anos? Mais à frente, no capítulo 9, Deus vai explicar melhor para Daniel. E assim como Daniel, nós vamos esperar chegar ao capítulo 9. Por quê? Porque, de fato, no capítulo 7 fala de 1.260 anos. Mas no capítulo 7, esses anos são os anos de supremacia. É o ano que o poder que subiu, que já estava ali entre os 10, depois que 3 caíram, começou a, de fato, mandar de forma absoluta, tanto com características, ou tanto exercendo poder religioso quanto político. Mas, se vocês prestarem bem atenção, o capítulo 8 vai tratar da purificação. Então, 2.300 anos, a partir de quando que o santuário será purificado? É isso que nós vamos ver, se Deus quiser, no próximo sábado. Tá bom? Então, hoje nós estudamos Daniel capítulo 8, identificamos que os dois animais que aparecem no capítulo 8 estão em paralelos com o capítulo 7 e com o capítulo 2, em que no final do estudo de Daniel vocês vão entender que a cabeça que é de ouro, no capítulo 2, é representado pelo leão no capítulo 7, mas já não aparece no capítulo 8. Por que que não aparece? Porque Babilônia estava no final. Ou, se vocês prestarem atenção, Babilônia, porque quando você lê o capítulo, quando você lê o início do capítulo 8, diz assim, ó, e no terceiro ano do reinado de Belsazar, já era ali no finalzinho mesmo, já não chamou atenção. A Bíblia já tinha exposto para Daniel, nos capítulos anteriores, que o tempo estava avançando. E nessa repetição com ampliação, a ampliação aqui não alcançou o Império Babilônico, que já estava caminhando para o fim. Depois nós vimos que Daniel teve uma grande visão, a visão completa chama-se Razão, e a parte que ele ouviu que chamou a atenção dele chama-se Maré. E no capítulo 9, agora, Jesus vai mandar o anjo explicar para Daniel não a visão toda, porque nós vimos que a visão toda ele já tinha tido o conhecimento a
respeito que o próprio anjo esclareceu. Mas só esse detalhe aí, das 2000, da purificação do santuário, das 1.300 tardes e manhãs, que nós vimos pelo livro de Gênesis, que se representa 2.300 dias, quando você aplica o dia ano, porque na profecia você vai ter isso, então você vai ver em números, e o material que eu coloquei para você está lá, vocês vão ver. E aqui hoje eu não posso esquecer de mandar um alô para quem assiste os nossos vídeos que ficam gravados na internet, né, Estela? Se você está assistindo, você está tendo dúvida, você está tendo vontade de participar ao vivo, você quer fazer alguma pergunta, você tem um canal da Estela, que é onde nós estamos guardando esse material, e é através dele que você vai entrar em contato com a Estela, comigo, com os outros participantes, para tirar suas dúvidas também. Aqui nós falamos para todas as religiões, para os budistas, para os muçulmanos, para os cristãos e para as denominações cristãs. Nós falamos para os batistas, para os maranata, para os adventistas, para os Assembleia de Deus, nossos irmãos Testemunhos de Jeová, os irmãos mormons, não importa a sua denominação, os que nós amamos muito, que são nossos irmãos católicos. A Bíblia fala de sistema. A Bíblia não fala de pessoas nesse quesito aqui dentro da profecia. Então, se você ouvir alguma coisa diferente por aí, por favor, se concentre na palavra e você vai observar que Deus está apontando para sistemas e não para uma ou outra pessoa em especial. Já falei isso aqui. Então, o convite para você que nos ouve é: venha para cá, venha tirar suas perguntas. Eu sou uma pessoa leiga como você, então eu apresento erros de português. Muitas vezes eu confundo os capítulos, os versículos, é normal, sou um ser humano como você. E pode ser, porque é possível, claro, é muita informação que eu tenha dito alguma coisa aqui de tempo, de coisa assim também que não esteja correta, e você vai me ajudar a fazer o certo, a corrigir. Aqui nós não temos amor às nossas opiniões, nós temos amor à palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Semana que vem nós vamos ver como é que Deus esclarece a dúvida de Daniel, que deixou ele perplexo. Vocês leram aí o último versículo, ele ficou até doente, enfermo por conta disso. Ele queria entender essa coisa que ele ouviu. 2.300 anos, que é isso, Deus? Não era 1.260, por que agora 2.300? Então, o capítulo 7 traz tempo, mas o tempo está relacionado com uma coisa. O capítulo 8 também traz tempo. E você vai descobrir uma coisa: o capítulo 9 também vai trazer tempo, profecia de tempo. Então, nós temos o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e nós vamos descobrir que mais à frente tem outras coisas também que nós precisamos aprender. Que Deus abençoe a todos. Bom, como eu orei no início, Estela vai orar no final, e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Estela. Amém, amém. Obrigada, professor Coragem. As minhas queridas manas, não sei se tem alguma pergunta. Pelo silêncio, não há perguntas a serem feitas, mas que possam rever os capítulos. Daniel com os meus filhos. E a Chelsea era assim: oh, mãe, explicaste que Daniel não estava no capítulo 3, que ele estava. Eu disse: menina, menina, vamos lá no canal. Mas gostei da dúvida dela. Ele deu conta que Daniel não estava na fornalha. Que Deus seja louvado, que vocês também possam ler a Bíblia com os vossos filhotes, fazer o ano bíblico, terem o tempo para estarem a ler, e as crianças vão perguntar, e o professor Coragem vai responder através da Bíblia. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, oremos. Paizinho de amor, Senhor, obrigada pela tua palavra. Sabemos que é muita coisa nova, Pai. Pedimos, Pai, o auxílio do Espírito Santo para vir traduzir, que possamos rever, tirar tempo para estar contigo, Pai, para nós aprendermos. A Bíblia é uma carta aberta, uma carta de amor escrita por ti para nós, os teus filhotes, Pai. Estamos aqui para ser transformados, Senhor. Obrigada, Pai, pelo professor de coragem de se disponibilizar para estar aqui connosco todos os sábados, Pai. Também peço uma bênção especial para cada janelinha que aqui está, Senhor. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver, irão ver mais logo também. A bênção recaia sobre eles e que todos nós, Pai, possamos estar juntos naquele dia, Pai. O Senhor disse: não quero que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Mas até lá vamos conhecer este Deus que nós iremos habitar com Ele. Em nome de Amém. Jesus eu oro. Amém.
Amém, família. Amém, amém, amém. Partilhem. Tenham Lena, você está entendendo tudo, felicidade. Lena? Estou entendendo, sim, 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 sim. Muito Às bem, vezes com muitas dúvidas, mas depois eu leio, repito a aula e ok, fica tudo bem. muito bem. Ai, tenho que agradecer a irmã Stella. É muito persistente. Às vezes eu adormeço mesmo. Ô, Lena, Porque ô, Estela, para de Às gravar que eu vezes quero contar uma história. E agora